Olá, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a corte na colônia e as transformações na capital. Na semana passada a gente deu o início falando sobre a corte na colônia e hoje nós iremos agregar um pouco mais de conteúdo para que a gente possa compreender ainda mais. No ano de 1807, a Europa estava em guerra e Napoleão Bonaparte ameaçava tomar Portugal, que tinha acordos comerciais firmados com a Inglaterra, principal inimiga da França. Quando o imperador francês decide invadir as terras lusitanas, Dom João e a corte real já haviam fugido para a principal colônia de Portugal, o Brasil. A primeira parada de Dom João foi em Salvador, chegando em 23 de janeiro de 1808. Na capital baiana, ele assina o seu mais famoso ato, que mudaria os rumos do país, a Carta Régia, que estabelecia a abertura dos portos às nações amigas. Depois, a Corte Real seguiu para o Rio de Janeiro. O Brasil deixava de ser colônia e dava os primeiros passos para a sua independência. Quando a gente fala na corte, nós estamos nos relacionando à família real e todos seus componentes também, né? Então, quando a família real chegou ao Brasil em janeiro de 1808, uma parte ficou na Bahia, outra parte foi para isso mesmo, Rio de Janeiro. Pois bem, em 8 de março de 1808, a família real se instalou de vez no Rio de Janeiro. A família real e toda a sua corte. Quando eu falo em toda a sua corte, eu não estou falando de uma pequena família, por exemplo, o rei, a rainha e seus filhos. Não. Estou falando de pessoas que acompanharam a família real. Isso, pessoal, era em torno de 15 mil pessoas. Muita gente, não era? Então, entre essas pessoas haviam funcionários que serviam à realeza, como conselheiros, empregadas domésticas, alguns membros da patente do exército, religiosos, como por exemplo padres. Então, enquanto a família real e a corte se organizavam na Europa, Napoleão e seu exército foram derrotados ao tentar invadir a Rússia. Então, com a redução da força francesa, os países aliados à Inglaterra obrigaram a rendição de Napoleão, que foi definitivamente vencido em 1815. Então, Dom João poderia voltar à Europa. E o que foi que aconteceu? Restabelecidos, os portugueses não aceitavam que a sede do reino de Portugal fosse o Brasil, que ainda era uma colônia. Para resolver essa questão, Dom João fez o quê? Ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, fazendo com que se tornasse oficial sua permanência na América. Então, com a chegada da família real no Rio de Janeiro, nesse período, o Rio de Janeiro se desenvolveu muito e foi necessário. Imaginem, uma pequena cidade, né, que estava em pequeno desenvolvimento ainda, de uma vez só abrigar 15 mil pessoas. Muita gente. É muita gente mesmo. Então, para isso, precisava de muitos alimentos, muitos serviços, inclusive de muitas moradias, que vocês irão perceber na leitura que algumas pessoas tiveram que sair das suas residências para ceder para alguns portugueses, então para algumas pessoas da corte. Então, devido à falta de tempo para fazer as construções necessárias, aconteceu isso. Toda a cidade passou por um processo de reorganização e crescimento. Então, com o aumento da população, aí houve a estruturação de bairros, também melhorias urbanas, criação de rede de águas e esgoto. Também a gente sabe que nós tivemos um grande desenvolvimento na cultura, né, com a vinda dos seus 60 mil exemplares de livro, que deu origem à atual Biblioteca Nacional. Também tivemos construções muito importantes, como de teatros, enfim. É uma leitura que vocês irão aprender bastante sobre a corte naquela época. Então, para incentivar a cultura, então foram criadas organizações para o desenvolvimento das ciências e das artes, como o acervo central, com mapas e cartas geográficas do Brasil. E a escola médico-cirúrgica, que mais tarde foi transformada em universidade.
a Biblioteca Real, o Teatro de São João, o Museu Real, o Jardim Botânico, para ampliar a pesquisa da flora do território. Acredito que vocês poderão se perguntar o que é flora. Flora está relacionada às árvores. Quando a gente fala em fauna, estamos falando de animais. Flora, de plantas, certo? Então, vocês irão realizar a leitura. Na aula, na sala, nós iremos também conversar um pouco. Quem está de forma online, procura realizar a leitura. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para retirar qualquer dúvida, sanar qualquer dúvida. E, finalizando, a gente vai fazer apenas 2 questões. Apenas 2 da página 386. Então, a forma mesmo para realizar a leitura, para compreender, para depois nós discutirmos e compreendermos bem melhor, tá ok? Um grande abraço, até a próxima.